Olá, olá, eu saúdo a todos meus amigos e irmãos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Desde já agradeço a você pela participação, pela tua presença, mais esse momento afetivo aqui da nossa transmissão. Tivemos um problema aqui do início, mas gratidão. Deixa eu aqui acertar algumas coisinhas para a gente ir em frente com a nossa transmissão. O tema de hoje iremos falar a respeito de Zacarias 14, relacionado a Mateus 24. Com certeza, mais um grande tema, mais um grande estudo para a glória do nosso Deus. Eu já chamo vocês para as Escrituras, para que a gente possa, então, entrar no nosso tema. Mais um tema maravilhoso, sempre trazendo temas edificantes que levam-nos a uma análise de questões que, até então, parece um enigma, né, para muitos. Uma dessas questões está relacionado a Zacarias capítulo 14. Já dispõe aqui, olha só. Muito bem, esse é o assunto. Zacarias 14 em Mateus capítulo 24. Já chamo vocês às Escrituras, no que está escrito lá em, deixa eu ver aqui o texto, 2 Pedro capítulo 3, do versículo 1 ao 3. Presta bem atenção aos detalhes que iremos dar dessa passagem e como nós podemos identificar esses detalhes com referência à questão trazida por Zacarias e pela pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto diz o seguinte, olha só. Pedro diz: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Ou seja, os irmãos já tinham ouvido, né, acerca das questões relacionadas ao dia do Senhor, a volta de Cristo e toda a manifestação escatológica da nova aliança que seria manifesta em breve. Porém, ele traz à tona que essas questões já tinham sido antes mencionadas. E ele traz o detalhe disso no versículo 2 e o 3, quando diz assim: para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Os detalhes, eu vou chamar a atenção a vocês apenas o versículo 2 relacionado ao versículo 1, que isso aqui é o que vai tratar o tema em questão. Quando Pedro, ele chama a atenção dos irmãos às questões do dia do Senhor que já tinha sido falado por ele antes, uma vez que trouxe recordações daquilo que já tinha sido falado pelos profetas, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, ensinado por via dos apóstolos. Então, por que eu trouxe 2 Pedro? Porque justamente Pedro, ele está falando aqui na sua segunda epístola, e essa epístola ela foi escrita em 65. Olha só que coisa interessante. 65 para 70, faltavam poucos dias para que o fim viesse. Por quê? Porque esse fim está relacionado à queda de Jerusalém. Até então ninguém sabia, tá bom? Os apóstolos não sabiam que isso seria em 70. Porém, os sinais do fim que se manifestavam ao curso dos dias que se abreviavam estava apontando que estava próximo de acontecer. E o templo cai em 70. Quando a gente entende que o templo cai em 70 e tudo isso tem a ver com a questão da mudança das alianças, a gente realmente leva a sério que realmente a vinda do Senhor e a questão escatológica do fim estava realmente relacionado à destruição do templo de Jerusalém. É por isso que o sermão de Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, inclusive o livro do Apocalipse, está tratando justamente do fim da antiga dispensação com a destruição do templo. Então esses são detalhes importantes que Pedro está trazendo aqui nessa sua epístola, exortando os irmãos, uma vez que eles já tinham as suas mentes esclarecidas. Agora, era necessário que eles prestassem atenção quanto ao que foi falado antes. Então, quanto mais procuramos entender a escatologia bíblica, nos deparamos com ela já consumada, meu irmão, minha irmã. Isso é muito importante a gente levar em consideração. Não tem como a gente olhar a escatologia bíblica se não for já consumada. Os profetas do Velho Testamento estavam todos olhando para o porvir, que viria em breve.
com menção daquilo que seria a obra de Cristo Jesus, trazendo assim o fim da antiga dispensação, que culminaria com a destruição dos judeus apóstatas das 12 tribos. Havia uma profética promessa muito clara, e eles tinham consciência disso, desse fim, né, de uma nova aliança. Lá de Jeremias, quando você vai ler Jeremias 31, você já encontra menções dessa mudança. Breve se manifestaria uma nova aliança. E se os profetas falavam de uma mudança escatológica relacionada à mudança de pactos, por que eu pensar de um fim relacionado ao cosmos, ao planeta Terra? Não tem como a gente levar em conta uma escatologia bíblica relacionada ao fim do planeta Terra, que quando os profetas tratavam a respeito de uma mudança das alianças. Jeremias fala que haveria uma mudança nas alianças, pois viria uma nova aliança que se manifestaria. Quando você vai para Isaías não é diferente. Quando você vai para Ezequiel também. Aí chega aqui em Zacarias, é do mesmo modo. Quando observamos cuidadosamente o sermão escatológico de Jesus em Mateus 24, entendemos que estava próxima a mudanças desse pacto. E entendemos o quanto isso está ligado com os dizeres de Zacarias capítulo 14. Era necessário isso acontecer. Por quê? Porque o Senhor viria estabelecer a aliança da graça, mas a graça, essa aliança, não poderia existir enquanto a primeira estivesse de pé. E a primeira só deixaria de estar de pé quando o templo ruísse, caísse. Aquela nação das 12 tribos, né, ela deixasse de existir. E isso aconteceria em breve. Então, a gente olha, presta atenção no que foi dito pelos profetas, presta atenção no que foi dito pelo Cristo Jesus, e isso está relacionado à exortação de Pedro aqui na sua segunda epístola, em 65, chamando a atenção deles para que ele recordasse das palavras anteriormente que foram ditas pelos santos profetas, pelo Senhor Jesus, mencionado pelos apóstolos. Então não era nada que ele não estivesse familiarizados. Então era algo que estava próximo deles, daqueles irmãos, né? A promessa dessa vinda, a conclusão dessa nova aliança, que está ligado com o que os profetas falaram e que o próprio Cristo também mencionou. Então, não precisamos levar em conta as palavras de homens sem inspirações para chegar a essa conclusão. A história da igreja e os credos não são determinantes da verdade. Você sabe que hoje tem um grupo de pessoas, né, ditos reformados, que gostam sempre de pontuar as suas definições escatológicas dentro do que foi tratado pela ortodoxia cristã. Mas a ortodoxia cristã, por mais que tenha trabalhado com um zelo para que mantesse firme uma consciência cristã doutrinária séria e não herética, porém nós temos que entender que muitas dessas questões que foram tratadas por eles, principalmente na questão escatológica, nunca tiveram uma definição realmente da Bíblia. Foram de ideias que se criaram, né? Então eu não posso me basear pelo que está tratado, pelos catecismos, pelos dogmas, né? Pelos credos de determinadas denominações. Não define a minha fé essas coisas. O que define a minha fé é as Escrituras, e ponto final. Ou as Escrituras é a verdade, ou o homem é a verdade. Eu não posso, de forma nenhuma, desconsiderar a Bíblia para defender o que eles tiveram por suas ideias como verdade. Eles podem estar errados ou não podem estar errados? Claro que sim, porque quem são inspirados? As Escrituras que têm a inspiração divina ou os homens? As Escrituras, né? Então eu vou me basear no que está escrito aqui. Quando a gente olha aqui as Escrituras, a gente começa a ver aqui Zacarias 14 e vai relacionar, a gente vê que paralelo incrível a gente encontra aqui no livro de Zacarias com Mateus capítulo 24. Eu vou para Zacarias capítulo 14, no versículo 1 ao 2. O que é que temos aqui? Olha só, temos Zacarias falando sobre a destruição de Jerusalém. Ele diz: eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos serão repartidos no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Aí você me diz assim: mas querido, quem
foram todas as nações que se juntaram contra Jerusalém? Porque que eu saiba, foi só Roma. Presta atenção, calma aí, né? Roma, ela era um império que estava em ascensão no momento. Porém, ela era um império que tinha sobre o seu exército, dominado pelo seu exército, e constituía o seu exército povos de inúmeras nações que foram conquistadas por ela. Roma não era um exército puramente de romanos, naturais de Roma. Existiam pessoas que foram trazidas cativas, que passaram a servir ao exército romano. Então, quando ele diz todas as nações para a peleja contra Jerusalém, nada mais é de que tratar de Roma, que tinha, né, no seu exército povos de outras nações, que foram conquistadas por Roma e que agora serviam a Roma. Esse é o sentido. Então diz, virei, né? Diz, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então, temos aqui, ao início, né, Zacarias falando da queda de Jerusalém, muito claramente, quando você vai para Mateus capítulo 24, e você conhece muito bem o texto, quando Jesus fala a respeito da queda do templo. Mateus 24, 2. Ele, porém, lhes disse aos seus discípulos, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Uma vez ele no Monte das Oliveiras olha, né, e vê as suntuosidades das construções do templo, disse que não ficaria ali pedra sobre pedra. A gente volta para Zacarias, vamos lá para Zacarias, olha o paralelo como as coisas vão se encaixando, tudo tem um sentido. Claro que eu não vou ler todo o capítulo 14, porém os textos mais detalhados dessa questão, que a gente define claramente que tem relação completa com a queda de Jerusalém que aconteceu em 70, tá? Zacarias 14, versículo 4, diz assim, falando sobre o dia do Senhor agora. O dia do Senhor, que era justamente o dia de ira, de vingança, que traria o fim de Jerusalém e a manifestação do reino eterno, o reino de Cristo, que é um reino espiritual. O dia do Senhor diz assim, naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Ali continua aqui, deixa eu ver no versículo 6. Versículo 6, acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. No versículo 8 e o 9, ele continua dizendo o quê? Olha só. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. O Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um só será o Senhor e um só será o seu nome. Essa questão aqui está relacionado aos rios da água da vida, né? Relacionado à pessoa de Cristo, pois esse rios da água da vida, ele não tem um período definido de verão e que no inverno não se exista, não. É um rio eterno, é um rio da água da vida, é Cristo que se manifesta nesse sentido. Vou deixar aqui na descrição um vídeo falando especificamente sobre essa mensagem, os rios da água da vida que já jorrou em 70. Muito importante também essa mensagem que já tratamos aqui em uma de nossas lives. Então ele diz que nesse dia, justamente pelo rio da água da vida se referir a Cristo no seu reinado, a manifestação, ele diz aqui no versículo 9, o Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Está muito esclarecido isso aí. Naquele dia, justamente o que está tratando Mateus capítulo 24, no versículo 29 ao 31. Olha só o que aqui está dizendo aqui, Mateus 24, no verso 29 ao 31, um texto bem conhecido nosso. Interessante que muitos falam que isso aqui aconteceu de fato em 70, principalmente os parciais preteristas, né? Que dizem, defensores da ortodoxia cristã, falam que isso aqui realmente teve consequências e manifestações em 70, mas eles não conseguem ligar os pontos, né? Que está realmente levando em conta as questões proféticas do fim e do reino messiânico em benefício do seu povo, a igreja.
unidas, de judeus e gentios, unidos pela fé em seu nome. Diz aqui: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, ele diz, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. O Senhor se manifestando, né, lá falando sobre o rio da água da vida, aqui falando do Senhor vindo nas nuvens do céu, estabelecendo o seu reino. Ele passa a vir com os seus anjos. Quando isso? Isso não poderia estar da além do primeiro século, né? Da além da geração do Senhor, seus contemporâneos. Por exemplo, ele vai dizer aqui no versículo 34, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Então não poderia estar da além da geração do Senhor Jesus, tá? Contemporâneos. Se exista uma visão futura da manifestação da vinda do Senhor, que esses acontecimentos relacionados ao reino do Senhor, quando ele viria nas nuvens do céu, né, estabelecendo o seu trono, onde os rios da água da vida seria manifesto, né, na Nova Jerusalém, no jardim de Deus, né, que é a comunhão dos santos com ele para sempre. Então, você que defende uma vinda futura de Cristo, vai ter que dar um paradeiro de alguém dos dias de vida de Cristo, um dos seus contemporâneos, ainda em vida nos dias de hoje. É impossível, na verdade, com certeza. A vinda dele com os anjos, a gente encontra isso muito bem no versículo 31, quando ele diz: e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. A gente encontra isso muito bem em Zacarias, capítulo 14, no versículo 5. Né? Olha só, versículo 5, muito claro, olha lá. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes no terremoto de Uzia, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Então o Senhor, mais uma vez aqui deixando em Zacarias capítulo 14, 5, o que foi tratado pelo Senhor, a vinda com seus anjos, e todos os seus santos se reunindo em um só momento aprazível do reinado messiânico do Senhor, do reinado eterno do nosso Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Está muito claro isso aqui. Então, Zacarias 14, 5, relacionado com Mateus capítulo 24, verso 21. Judeus da geração de Cristo seriam levados cativos para outras nações. No versículo 2, deixa isso claro. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, metade da cidade será para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então, na invasão de Jerusalém, haveria uma porção de judeus que seriam levados, né, cativos, né, para fora de Jerusalém. Seriam levados para outras nações. Uma dessas nações seria o Egito, onde eles se serviriam como escravos. Lá em Lucas, né, que é relacionado a Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 21, ele vai deixar esse detalhe aqui para a gente sobre essa questão de ser levado cativos, né, cativos para outras nações. Lucas 21, verso 24. Olha só. Lucas 21, verso 24. O que ele diz? Cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. Lembrando que Lucas 21 é o mesmo relato de Mateus 24, tá bom? Sendo que lá em Mateus 24 não tem esse detalhe aqui de judeus sendo levados cativos para outras nações. Porém, aqui em Lucas tem, relacionando a mesma questão da queda de Jerusalém. É o mesmo sermão apocalíptico, tá? Ela diz: cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que o tempo dos gentios se complete, Jerusalém será pisada por eles, pelos os gentios que estariam ali seguindo na destruição dos mesmos. Levou 3 anos e meio a invasão dos romanos, né? Por isso que trata-se do tempo dos gentios, levando em conta os 3 anos e meio do cerco, destruição de Jerusalém. Então seriam levados alguns cativos para outras nações. Foi tratado também lá em Zacarias, onde também estamos trazendo à tona nessa manifestação que se deu em 70. Não tem como a gente desassociar Zacarias, capítulo 14,
com a questão associada à queda do templo, relacionada à invasão romana em 70, tá bom? Zacarias capítulo 14, vamos voltar para Zacarias aqui, capítulo 14, no versículo 7, temos uma observação aqui também interessante que eu quero trazer para vocês, que fala sobre um dia, esse dia não seria conhecido até então, até que se manifestasse. Só o Senhor saberia. Isso aqui a gente encontra lá em Mateus capítulo 24, 36, e antes já tinha falado Zacarias acerca disso. Mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Olha lá, né? Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Então, ele diz, mas será um dia singular, conhecido do Senhor. A mesma coisa a gente encontra em Mateus capítulo 24, no versículo 36. Olha só que coisa magnífica aqui. Muitas pessoas não conseguem, né, associar isso. Quando Jesus diz, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, senão, nem o Filho, senão o Pai. Embora Jesus não dissesse o dia e a hora desses acontecimentos relacionados à manifestação da sua vinda, porém, ele não está dizendo aqui que ninguém poderia saber quando ele viria, uma vez que ele deixou os sinais do fim. Ele deixou esclarecido acerca do fim que aconteceria mediante os sinais. Porém, o dia e a hora ninguém poderia discernir, a não ser o Pai até então. Perceba, está tudo bem associado com o que tratou por Zacarias, foi tratado pelo Senhor Jesus em Mateus 24, relacionando a questão do fim, a queda de Jerusalém. Por quê? Porque era o fim da antiga dispensação, não o fim do mundo. Infelizmente, a tradição ela erra, né? Por quê? Porque ela tenta, de toda forma e jeito, querer explicar para o povo que o fim escatológico ela seja cósmica. A destruição do planeta Terra, não. O cenário apocalíptico está extremamente ligado com Roma, estando no poder. Conforme falamos lá em Zacarias. Um povo, né, numerosas nações que viria a destruir Jerusalém, que levaria pessoas cativas, mediante a invasão, e em meio a essa invasão, rios da água da vida se manifestaria. O Senhor passaria a vir e ser rei de toda a terra. Justamente, como fala Mateus capítulo 24, ele viria nas nuvens do céu, com os seus anjos, manifestando-se assim ao mundo, conforme prometido. Então isso aqui já era conhecido pelos irmãos. Pedro está chamando a atenção na sua segunda epístola as coisas que eles já tinham ouvido dos profetas e do próprio Cristo, que foi mencionado pelos apóstolos, uma vez que eles trataram desses assuntos com eles. E eles sabiam disso. Então, tudo isso tem um cenário, que é justamente quando Roma está exercendo domínio. O cenário político é de Roma no poder. Roma imperial. Né? O Império Romano não tem nada a ver com a União Europeia, com os Estados Unidos, com a China, com a Rússia. Não, esqueça isso. Isso é loucura da tradição, dos dispensacionalistas. Isso é especulação, não tem sentido quanto ao tempo. Se você vai para Daniel capítulo 7, no versículo 19 em diante, você vê que tudo acontece no momento em que Roma está exercendo domínio. Não poderia ser em outro tempo. Tinha que ser no primeiro século. Tinha que ser no período do Império Romano, onde o templo estava de pé. E o templo foi destruído justamente quando Roma exercia domínio. Claro, caiu antes com Babilônia, porém a sua definição final, escatológica profética, se dá em 70. Quando Jerusalém ela é destruída pelos romanos. Nos dias de Cristo, quando ele chama a atenção, Roma já está no poder. Quando Jesus vem, aponta para a cidade, aponta para o templo. Antes ele fala com os judeus. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que antes te foram enviados. Então, toda a chamativa é quanto à questão da destruição do templo, porque o fim do templo traria o fim daquela dispensação, que era o fim da lei e o estabelecimento da graça. Quando você vai para Apocalipse, né, porque também tem tudo a ver com isso, Apocalipse capítulo 1, no versículo 7, que muita gente pensa que ainda vai acontecer, porque Jesus falou que até quanto transpassara
Ele tem que vir nas nuvens do céu, todo olho verá. Mas ele falou que até quanto transpassara. E quem são esses que transpassaram a Cristo? São os judeus, apóstatas de Jerusalém. Aqueles que foram destruídos com a manifestação dos romanos em destruição dos mesmos, fazendo valer as maldições da lei que recaiu sobre eles. E uma das maldições é o que descreve Deuteronômio, no capítulo 28, no verso 68, que era ser levados cativos para servirem, para serem escravos novamente no Egito. Então tudo se conclui em 70. Apocalipse 1:7. Ah, mas todo olho verá. Como que eu não vi? Mas era para você ver não, meu querido, minha querida. Tinha que ser o povo do primeiro século, principalmente aqueles que transpassaram a Cristo, que deveria se cumprir com Zacarias 12:10. E eles planteariam, eles lamentariam por conta de ter transpassado a Cristo. E na volta deles, eles seriam punidos por tamanha atrocidade. E assim se deu. Zacarias 12:10 só pode se cumprir, ligando Apocalipse 1:7, quando ele estava em vida. Isso se dá com a invasão dos romanos em 70. Se eu não conseguir entender, se eu não conseguir levar isso a sério, eu vou ficar especulando a um fim que não tem relação com os nossos dias, nem com o nosso futuro. Essa é a realidade. Por mais difícil que seja de digerir, de aceitar, eu sei que é duro. Por quê? Porque a tradição tem nos ensinado errado durante décadas, milênio. Tem ensinado errado, muito errado, porque sempre se imaginou que o fim escatológico fosse do cosmos, o fim do mundo com o fim da humanidade, mas essa nunca foi a promessa de Deus para o seu povo. Os apóstolos nunca ensinaram isso. As Escrituras não defendem isso. As Escrituras defendem a mudança de pacto, uma mudança de aliança, o fim da lei, o estabelecimento da graça, o fim de Moisés e a manifestação da graça pela pessoa de Jesus Cristo. E isso acontece em 70, quando ele veio nas nuvens do céu e exerceu assim domínio, honra e glória pelo século do século. Um reino espiritual. Um reino que não tem nada a ver com questões físicas, materiais, como se imagina. Aí não vai ter que reconstruir o templo. Não tem sentido. Teria que ser espiritual, porque o reino é espiritual. Então não tem como o Senhor Jesus estabelecer um reino físico na terra, uma vez que ele é espírito. Tá bom? Então, o que Zacarias falou, Jesus falou e teve a sua definição claramente em 70 para a glória do nosso Deus. Então está aí mais um abençoado estudo, mais um abençoado tema. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito falou à igreja, em nome de Jesus. Graça e paz! Graças, porém, a Deus, que, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, 15 e 17. Canal Academia Preterista de Estudos.